Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Bom dia, paz seja convosco. Pastor Stefano diz que palavras são decretos, não é verdade? Vamos liberar mais outros decretos. Levante as suas mãos ao alto, ora forte comigo, repita assim, diga: eu sou altamente favorecido, diga: profundamente amado, irreversivelmente abençoado. Diga: nesta manhã, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. Diga: eu desfrutarei de graça em abundância. Diga: todas as coisas irão cooperar para o meu bem, e quando cooperar, redundarão em glória, em glória, em glória para Deus. Aplauda Ele bem forte nessa manhã. Maravilha. Muito bem. Eu acho que eu vou ter que deixar o pastor Júnior, está aí? Me ajuda aqui. Deixa uns negócios meus aí, por favor, que é muita coisa aqui. Pode se sentar, queridos. Nós vamos para Mateus 24. Olha, veja bem. Essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã, eu já devo ter pregado ela mais ou menos umas 300 vezes. No início do mês eu estive aqui e fiz uma introdutória sobre o arrebatamento. E o evento simultâneo ao arrebatamento é a grande tribulação. Enquanto estiver ocorrendo bodas do Cordeiro, bema, aqui na terra estará ocorrendo outros eventos, e é sobre esses eventos. Então, o nosso primeiro encontro, eu falei de coisas que iriam acontecer no céu. Esse nosso segundo encontro, eu vou falar sobre coisas que estarão ocorrendo na terra. Mateus 24, versículo 21, vai colocar aqui em tela, eu vou ir lendo junto. Isso aí, olha. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Queridos, assim, para a gente avançar, eu não vou conseguir me deter nos mínimos detalhes. Haja visto que nós estamos num culto público, né? Nós não estamos num curso avançado. Mas só para a gente situar o que é a grande tribulação. Então preste bem atenção, porque as definições são a base dos argumentos. Então, se você entender uma definição, quando eu argumentar, você vai ter a situação explícita na sua mente. Então, grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Pastor, como é que você sabe que é 7 anos? De acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27, daqui a pouco eu devo citá-la. Então veja bem, grande tribulação é um termo técnico utilizado num cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Esses 7 anos se subdividirão em 2 períodos de tempo, os primeiros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Nesse período Deus derramará 3 classes de catástrofes sobre o planeta Terra, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, lembrando que as 7 trombetas são piores do que os 7 selos, lembrando que as 7 taças são piores do que as 7 trombetas, lembrando que o 7º selo toca a primeira trombeta e a 7ª trombeta derramará a primeira taça com a ira do Deus Todo-Poderoso. Amém, gente? Agora é a sua vez, repita aí. Então não dá ainda, né? Mas vai dar daqui a pouco. Quer ver? Vamos lá.
preste bem atenção comigo, isso é pedagógico. A grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Quantos anos, gente? Tá, então a hora que eu parar, você continua. A grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de quantos anos? Segura aí. Esse período se subdividirão em 2 períodos de tempo, os primeiros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Neste período de 7, Deus derramará 3 classes de catástrofe. Repita comigo, diga: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Segura aí, a hora que eu parar, você continua. A grande tribulação, termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de quantos anos? Esses 7 anos se subdividirão em 2 períodos de tempo, os primeiros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Nesse período, Deus derramará 3 classes de catástrofes, a 7 e a 7, ok? Essa é a definição para a grande tribulação. Aí o resto é enfeite meu, para você ficar assim impressionado. Olha, é enfeite. Mas se você pegar essa definição, você já vai se situar no que eu quero tratar. A grande tribulação é conhecida como o pior tempo já profetizado pela Bíblia Sagrada. É chamado do tempo do derramamento do sangue, o dia da vingança, o dia da fúria do Deus Todo-Poderoso. A título de conhecimento, a grande tribulação é o assunto mais proeminente no livro do Apocalipse. 16 capítulos do livro, dos 22, só para tratar do período da grande tribulação. Eu vou citar apenas, a título de citação, os 12 eventos principais desses 7 anos, tá? Se a gente tiver oportunidade de outra época, a gente pode se aprofundar. Escute. Primeiro, o juízo dos 7 selos, a primeira classe de catástrofe, é o que eu vou falar hoje. O surgimento do anticristo, o líder mundial. As 7 trombetas, a segunda classe de catástrofe. As 2 testemunhas, provavelmente Elias e Moisés. Os 144 mil selados, 12 mil de cada tribo. A falsa igreja babilônia religiosa. A adoração ao anticristo, o ecumenismo. A marca da besta, o sistema econômico mundial. A abominação desoladora, que é a abominação do terceiro templo. A perseguição contra os judeus e cristãos, o juízo das 7 taças, terceira classe de catástrofe, e por último a batalha do Armagedon no vale do Megiddo, a derrota do diabo e a vitória consumar de Jesus. Amém? Então, são eventos que vão ocorrer no período da grande tribulação. Agora eu vou responder uma pergunta: por que é importante ter o período da grande tribulação? Sabe, pastor, eu abro a minha Bíblia e eu vejo um Deus de amor, de misericórdia, de graça. Mas por que então haverá? Por que haverá? Essa nós vamos responder. Por que é necessário ter a grande tribulação? Eu vou te dar 4 motivos. Eu vou tentar ser objetivo, tá bom? Mas vale a pena você se aprofundar mais. Primeiro, por que é importante ter um período tribulacional? Para fechar um quadro profético. Você que é estudioso da teologia, da escatologia, até mesmo da teologia sistemática, você caminha pelas profecias de Daniel, capítulo 9, a partir do 24, você vai perceber que foi profetizado sobre o povo judeu 70 semanas. Essas 70 semanas foi profetizado sobre o povo judeu até a restauração do cativeiro babilônico e o surgimento do Messias. Dessas 70 semanas proféticas já se cumpriram 69. Coloca aí em tela Daniel 9, 24. Eu vou falar bem rapidamente depois, só para aguçar seu conhecimento, sua vontade de aprender mais, e depois você vai atrás de mais informações. Daniel 9, 24, olha aí. Por que é importante ter uma grande tribulação? E nós já sabemos que a grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para um tempo futuro de 7 anos. Então olha lá, 70 semanas, estou te mostrando por que é importante a grande tribulação, para fechar 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo. Esse povo não é o brasileiro, não é o americano, não é o japonês, é o povo hebreu, sobre a tua santa cidade. Não é Nova York, nem Buenos Aires, nem Paris, mas é
Santa Cidade de Jerusalém, para fazer cessar, aí agora tem o propósito das 70 semanas, fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir Pátio Santo dos Santos. Verso 25. Sabe, entende? Aí agora é a cronologia. Aí ele vai dar agora o período histórico que as 70 semanas vai se manifestar. 70, a saber, e entende, desde a saída da ordem da restauração para a edificação de Jerusalém. Aí você lembra na época de Neemias, Esdras e o rei Artaxerxes, quando Neemias pede carta ao rei para poder ir reconstruir os muros destruídos. Então desde aquela época começou a contar as 70 semanas, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Olha lá para você ver, 7 semanas e 62 semanas. Ok? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos passa, angustiosos. Versos 26. Depois da 62 semanas, será morto o ungido, já foi, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações que são determinadas. 27. E ele, agora esse ele ali é o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana. Qual semana é essa? Os 7 anos da grande tribulação, 7 dias de uma semana proféticos. Não, isso tudo que o texto está falando aqui, não daria para realizar em 7 dias corridos, tudo que está profetizado. Então ele fará firme aliança com muitos. Nota que muitos não são todos, ok? Por uma semana, a gente já sabe que são semanas proféticas. Na metade da semana, por isso que eu disse, grande tribulação, termo técnico utilizado no cenário profético, para designar um tempo futuro de 7 anos, se subdividirão em 2 períodos de tempo. Primeiro 3 anos e meio, e depois os outros 3 anos e meio. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, porque nessa época já vai estar reconstruído o 3º templo, lá na cidade santa. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, eu estou te mostrando por que haverá um período tribulacional, para fazer um fechamento de quadro profético. Eu costumo ensinar que a nossa igreja é muito treinada em promessas, mas a igreja é muito carente de entendimento profético. Se eu estivesse falando de promessa aqui, as cadeiras já estavam voando para o alto, quebrando tudo. Mas como é profético, aí vocês ficam assim, me olhando como assim, e aí, é isso mesmo? Porque a gente passa muito tempo com a Bíblia, e nós viemos de escolas que nos ensinaram a enaltecer promessas, sim, só que a Bíblia não é apenas promessa, a Bíblia também é profética. Pastor, qual é a diferença entre promessa e profecia? É uma diferença simples. A promessa depende do crédulo. Você tem que crer para a promessa virar realidade. A maior promessa da Bíblia é salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que o que, gente? Crê, não pereça. Está vendo que promessa está alinhada à crença. Profecia é diferente. Você crendo ou não crendo o que Deus falou, Ele vai fazer. Não depende de você acreditar. Se está escrito, vai se cumprir. Então, grande tribulação é para fechar um tempo profético que está aberto. Na verdade, se a gente fosse trabalhar numa linha sistemática, a gente chamaria esse tempo que nós estamos vivendo de tempo parentético. Deus começa a história tratando com o povo de Israel. Quando Jesus é rejeitado, ali em João capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ali ele abre um parênteses, institui a igreja.
Estamos na era do Espírito da igreja. Quando fechar a dispensação da graça, o parêntese fecha, e aí ele volta a tratar com a nação de Israel. Então essa profecia é para fechar acontecimentos de um quadro profético sobre a nação de Israel. Está comigo até aqui? Diga amém, gente. Coloca o Tico e o Teco para funcionar. Segundo motivo, pastor, por que é importante o período da grande tribulação? Segura aí que agora é mais interessante. É nesse período de grande tribulação que Israel irá reconhecer Jesus como Messias. Durante esse período tribulacional, principalmente quando chegarmos ali no final da grande tribulação, no evento chamado Batalha do Armagedon, no Vale do Megido, vai acontecer algumas coisas poderosas. Israel, ele não vai aceitar o acordo proposto pelo anticristo, porque o anticristo vai ter resolvido os problemas da humanidade, instituindo a nova ordem mundial. As nações se renderão ao domínio do anticristo. Israel, no meio da semana, ele quebra essa aliança, porque o anticristo vai exigir adoração como se fosse Deus. E Israel não é uma nação politeísta, é uma nação monoteísta, não adora outro Deus que não seja Jeová. E então começa o período da perseguição contra o povo judeu. Quando chegarmos ali então no final do período da grande tribulação, estará Israel perseguida pelo anticristo, pelo falso profeta, estará perseguido por todo o exército do anticristo, provavelmente a OTAN, a Organização do Tratado Norte-Americano. E então o que acontece? Israel estará encurralada ao pé do Monte das Oliveiras. Israel estará ali acuada ao pé do Monte das Oliveiras, à semelhança do episódio do Antigo Testamento, quando o povo hebreu estava encurralado às margens do Mar Vermelho, na frente o mar, dos lados as montanhas, e atrás vinha Faraó. E eu e você sabemos o que aconteceu. Deus abriu o Mar Vermelho, o povo dele passou com o pé enxuto. Quando Faraó entrou com seu exército, o mar se fechou e Deus exterminou todos os seus inimigos. Quando Israel estiver acuada no final do período da grande tribulação, no pé do Monte das Oliveiras, e então Israel estará esperando o golpe fatal do anticristo, do falso profeta e de todo o seu exército, acontecerá um evento chamado Epifaneia, a segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Agora Cristo não vem para a igreja, agora Cristo vem com a sua igreja. Vai se cumprir o que está escrito em Apocalipse 19, ele virá no seu cavalo branco, e a Bíblia diz numa profecia de Zacarias 14:4, um pé de Jesus pisará literalmente no Monte da Oliveira, e uma parte se fenderá ao oriente. Jesus pisará com outro pé na outra parte do Monte das Oliveiras, e ele se fenderá ao ocidente. Vai criar um vale ali no meio daquele monte. O Deus que abriu o Mar Vermelho no Antigo Testamento vai abrir o Monte das Oliveiras para que o seu povo passe. Israel vai passar por aquele vale pela espada, segura aí, pela espada que sai da boca de Jesus. Ele vai aniquilar o anticristo e o falso profeta. E quando Jesus se virar para Israel, Israel inteirinha vai estar ajoelhada e vai confessar que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Oh, Israel vai reconhecer que Yeshua HaMashiach é o Messias. Aleluia! Jesus é o Senhor. Segura, está comigo aí, diga amém. Eu estou respondendo por que é importante ter o período tribulacional. Primeiro, fecha um quadro profético. Segundo, converte a nação de Israel.
A gente usa um ditado que não é para nós. Quem não vem pelo amor, vem pela... Esse não é para nós, é para os judeus. Eles foram chamados a vir pelo amor. Não vieram, vão vir no período tribulacional pela dor. Terceiro, por que é importante o período tribulacional? Será um tempo de amadurecer os cristãos imaturos. Isso através do sofrimento. Cristo só arrebatará os cristãos maduros. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a gente só colhe o fruto maduro. Se você tem ali um cacho de banana, você não colhe as bananas que estão verdes. Quem aqui é mais experiente sabe como que se fazia para amadurecer a força, um fruto. Pegava aquela penca de banana verde, enrolava ela no jornal e colocava ela dentro de um tambor, no fundo do forno, porque a hora que ia fazer o bolo, o calor que aquecia o bolo, obrigava a banana verde a se amadurecer. A grande tribulação será um tempo para amadurecer crentes imaturos, crentes carnais, crentes que o pastor fala uma coisa aqui em cima, ele fala outra coisa embaixo. Queridos, nós precisamos entender que o arrebatamento não é para quem está na igreja, não é para quem frequenta a igreja, não é para quem gosta de igreja. O arrebatamento é para quem é a igreja. Deixa eu fazer uma reflexão aqui. Alguém já te perguntou assim, qual igreja você frequenta? Alguém já te perguntou qual igreja você frequenta? Um dia eu estava ali lanchando, aí o moço falou assim comigo, você é evangélico? Eu falei, sou. Ele diz assim, você frequenta qual igreja? Eu disse para ele, eu não frequento igreja. Ele falou, mas como é que você é evangélico e não frequenta igreja? Eu disse para ele, igreja não é lugar de frequentar. A gente frequenta, sabe o que? Shopping. Sabe o que a gente frequenta? Clube. Sabe o que a gente frequenta? Estádio de futebol. Sabe o que a gente frequenta? A praia. Sabe o que a gente frequenta? A praça de alimentação. Porque quem frequenta não tem compromisso. E igreja não é lugar de frequentar. Igreja é família para se pertencer. Jesus não vai arrebatar quem frequenta a igreja, quem é a igreja. Aí eu dei o exemplo quando eu estive aqui da lata de goiabada. Nós abrimos uma lata de goiabada, colocamos ela numa pia. A barata entra dentro da lata de goiabada. Eu te pergunto, a barata virou goiaba só porque entrou dentro da lata de goiabada, sim ou não, gente? Não. Quando você entra dentro do carro, você não vira carro. Quando você entra dentro da piscina, você não vira piscina. Se a barata não vira goiaba, se você não vira carro quando entra no carro, se eu não viro piscina quando entro dentro da piscina, por que a gente pensa que vai para o céu só porque frequenta uma igreja? Precisamos de uma mente mais desobstruída. Precisamos de reavaliar as nossas práticas, as verdadeiras motivações. Judas estava com os discípulos, mas nunca se transformou em um discípulo de Jesus. Então a grande tribulação vai tratar, sabe, eu quero avançar, porque eu ainda tenho 20 minutos, mas veja bem, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de arrebatamento, a gente tem algumas ideias e elas são complexas. A Bíblia diz assim, estará 2 na cama, um será levado, outro deixado. 50%. Estará 2 no campo, um será levado, outro deixado. Aí a gente fala de novo, 50%. Bom, então, e se a gente fosse em uma outra ideia? A gente fosse na ideia de Dr. Flávio Joséfo. Flávio Joséfo compara o arrebatamento com a saída do Egito
a caminhada do deserto e a entrada em Canaã. Faz muito sentido. O crente saindo do mundo, caminhando pela vida, e a entrada em Canaã, a entrada no céu. Aí eu e você sabemos que de quem saiu do Egito e entrou em Canaã, só 2, Josué e Calebe. O resto que entrou porque nasceu durante a caminhada, não porque saiu do Egito. Aí nós saímos de uma porcentagem de 50% para 0,2%. Flávio José, ele faz um pente fino. Ele diz assim: olha, a entrada no reino é semelhante à introdução do povo na terra prometida. Aí a gente tem que lembrar que só Josué e Calebe entraram. Então o período tribulacional, ele é sério. Ele trata com a nação de Israel, ele cumpre um quadro profético, mas ele amadurece a força os crentes imaturos. Quarto e último, para a gente avançar, é importante para punir as nações gentílicas. Como? Através dos selos, das trombetas e das taças. Na verdade a gente diz assim, que Deus derramará 3 classes de catástrofe, mas na verdade são 4. É selos, trombetas, taças e trovões. Só que João, quando viu os trovões, o anjo disse para ele: não escreva a visão. Única coisa que dá para saber, que um pé de Jesus pisou na terra e outro pé pisou no mar. Então dá para entender que esses 7 trovões vão acometer a terra e o mar. Só que eu não posso falar aonde que a Bíblia se silencia. Mas na verdade não são 3, são 4 tipos de catástrofe. Para quê? Para punir as nações gentílicas, que riscaram o nome de Deus da sua Constituição, que aprovaram o aborto, que liberaram drogas, que perseguiram cristãos. Quando você estuda um pouquinho de missiologia, eu creio que você é um estudioso, você chega na missiologia e você descobre a janela 10/40. Ali está em relação à linha do Equador e o meridional de Greenwich. Você faz aí altitude e latitude 10/40, você acha mais ou menos 60 países ultra mega perseguidores do cristianismo. Para que selos, trombetas e taças e trovões? Para tratar com nações gentílicas, nações que foram contra o cristianismo. Então eu estou te mostrando por que o período da grande tribulação é importante. Dito isso, nós vamos agora começar a falar dos 7 selos do Apocalipse. Tá, agora eu já sei o que é, já tenho os 4 motivos por que é, agora eu vou saber os fatos que ocorrerão. Vamos para Apocalipse 6, verso 1, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de um trovão: vem. E então vi, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Bom, queridos, então aqui está um dos pontos mais complexos da hermenêutica. Se você for estudar Thompson, ele vai dar uma opinião. Se você for a Ruth Shedd, também ele terá outra opinião. Se você for no Google, ele vai ter outra opinião. Sabe, a pergunta é: quem estará sentado em cima desse cavalo branco? Essa é a primeira questão que nós temos que responder. Bom, alguns dizem: é Cristo. Outros dizem: a paz. Outros dizem: é o avanço do Evangelho. Bom, depois de tantos anos estudando, investigando, eu cheguei a uma opinião, que esse que está sentado em cima do cavalo branco é o próprio anticristo. Ainda não é Cristo. Pastor, por que é o anticristo? Pelo menos por 5 motivos. Então vejamos, analisemos de maneira mais calculista. Por que anticristo e não Cristo? Volte o verso 1. Se a gente pegar o verso 1, o Cordeiro é que está abrindo um dos 7 livros, dos 7 selos.
Então quem está descortinando a história é Cristo. Se é Ele que está abrindo o livro, como é Ele que está saindo? Já começa a incoerência da interpretação nesse fato, mas ainda não é. Cadê os 5 pontos para defender que é o anticristo e não Cristo? Aqui estão eles. Ele não tinha coroa, foi-lhe dado uma coroa. Jesus não. Jesus, ele já possui várias coroas. Esse saiu para vencer. Cristo, ele já é mais do que vencedor. Esse virá com uma espada na mão. Cristo, quando vier, virá com uma espada na boca. Esse é um cavaleiro solitário. Cristo, ele voltará com todo o seu exército. Esse cavaleiro não tem nome, é anônimo, mas Cristo tem nome. Ele é fiel e verdadeiro. Agora presta bem atenção. Você não pode confundir o cavaleiro branco do Apocalipse 6 com o cavaleiro branco do Apocalipse 19. O cavaleiro branco do 6 é o anticristo, porque é a introdução, a abertura da tribulação. E por que em Apocalipse 19 é Cristo? Porque é ele voltando para dar fim ao período tribulacional. Então não confunda tronos, trombetas, cavaleiros, porque tem diversos. Você precisa analisar o contexto do texto para tirar a sua definição. Não é só porque é branco que é Jesus. O cavaleiro que nós estamos vendo, cavalo branco, aqui é o anticristo, porque ele está começando o período tribulacional. Esse cavaleiro branco que é o anticristo é uma figura mais terrível, abominável de todos os tempos. Ele é comparado a 3 figuras da humanidade. Pensa comigo em 3: César, Nero e Hitler. Vamos falar um pouquinho só de cada. César, o que César fez? César abriu a barriga da própria mãe dele para saber de onde que ele saiu. Por isso que quando as irmãs vão ter parto e não é natural, faz-se uma cirurgia. Como é que é o nome da cirurgia que se faz? Consegue ver o nome César dentro de cesariana? Cesariana. Por que o nome de tirar o bebê de dentro da barriga deu o nome de cesariana? Porque César, ele era tão legal que ele abriu a barriga da própria mãe para saber de onde que ele tinha saído. Se ele fez isso com a barriga da mãe dele, imagina o que poderia fazer com a sua. Nero, vamos para Nero agora. Nero, o imperador, ele incendiou um bairro inteiro de Roma, matou os próprios compatriotas para culpar a igreja e ter subterfúgio de persegui-la. O que dizer de Hitler agora, que matou no mínimo 6 milhões de judeus? Agora junta César, Nero e Hitler, os 3 juntos não dará a unha da malignidade do anticristo. Anticristo significa o antimachia, aquele que se opõe, aquele que substitui a Cristo. Ele recebe na Bíblia mais de 20 títulos, mas eu só falo de 3. Aqui estão os 3 principais títulos. Daniel chama ele de o pequeno chifre. Daqui a pouco eu vou mostrar, se o tempo permitir. É poder político. Paulo chama ele de o homem da iniquidade, malignidade. João chama ele de a besta, o seu caráter selvagem. Põe Apocalipse 13, a besta aí. Vamos falar mais a respeito do anticristo. Apocalipse 13, nós temos 2 bestas. Uma que emerge da terra, do mar, e a outra da terra. A que emerge do mar é o anticristo, porque mar é nações, e terra é o falso profeta, e a terra ali não é globo terrestre, é Jerusalém. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Lógico que tudo isso aqui é figura de linguagem, né? Vou citando aqui.
e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Só vai até o 2, por favor, e eu volto. A besta que vi, agora ela é comparado a 4 animais. Primeiro a besta, segundo o leopardo, com os pés do terceiro, o urso, e a boca como de um quarto, o leão. E deu-lhe agora um quinto bicho maior, o dragão, diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Pode voltar no 1. Então, queridos, assim que a igreja é arrebatada, surge no cenário mundial esse ser chamado anticristo. Aí começa as especulações. O genro do presidente dos Estados Unidos, Emmanuel Macron, Elon Musk, o Papa. Sabe, irmão, você não faz ideia de quantas pessoas ficam especulando quem é o anticristo. As pessoas ficam fazendo estudos para poder achar em numerologia, em especulação. Você sabe qual que é a minha orientação? Sabe qual que é meu ensinamento? Sabe qual que é a minha teologia? A igreja de Jesus aqui na terra, nos últimos dias, não tem que ficar preocupado se ciclano ou se beltrano é anticristo. A igreja não tem que conhecer quem é o anticristo. A igreja tem que conhecer quem é Cristo. Quem vem nos buscar é Cristo. Os nossos olhos estão em Cristo. Jesus Cristo é o centro e a plenitude da nossa fé. Aí fica um tanto de gente debatendo em redes sociais, especulações. Quem é o anticristo? Irmão, eu não quero saber quem é o anticristo, não. Eu tenho que saber cada dia mais quem é Cristo. Eu tenho que ir atrás dessa revelação. O anticristo, irmãos, olha como é que ele será um homem tão poderoso. Ele será mais poderoso. Pode voltar no Apocalipse 13:2. Poderoso, mais poderoso do que os 4 maiores impérios da humanidade. Um único homem mais poderoso do que os 4 maiores impérios. Os 4 maiores impérios estão aí, ó. Volta só no 1 aqui, queridão. Vi emergir do mar uma besta. A besta era símbolo de qual império? Roma. Roma foi o império mais violento. Quando você chegar no céu, você conversa com o apóstolo Paulo, como foi ficar preso pelo imperador romano. Roma foi um império sanguinário. Verso 2. Essa besta, que é Roma, que vi, era semelhante a um outro império, leopardo. Que império era esse? É tudo figura de linguagem, grego. O império grego. Você sabe que o leopardo é um dos animais mais velozes da natureza, ok? Então vai falar que o anticristo, na figura da besta, ele é violento, mas na figura do leopardo, ele é rápido para fazer o mal. Mas esse leopardo tinha pés como de urso. Você não acha que está falando de animal, né, irmãos? Ele está fazendo figura de linguagem. Os persas falam da força, do poder econômico, do poder político. O anticristo, ele será selvagem como Roma, será rápido como o leopardo e terá muito poder político e econômico como a Pérsia. Só que esses tinham a boca como de leão. Quem que é o leão? O Império Babilônico. Quem que é o leão no reino? O domínio. O anticristo terá domínio no período da grande tribulação. O anticristo, o antimachia, aquele que substitui a Cristo, aquele que se opõe a Cristo, ele vai tentar dominar durante esse período. Ele será um homem, um forte líder mundial, que governará na selvageria de uma besta, na rapidez de um leopardo, na força de um urso e no domínio de um leão.
E agora o tempo não me permite, mas a gente poderia confrontar Apocalipse 13 com Daniel 7, porque Daniel lá no Antigo Testamento teve a mesma visão dos animais, só que João está vendo do futuro para o passado e Daniel está vendo do passado para o futuro. Mas se a gente fizesse uma confrontação das duas profecias, a gente montaria um quadro mais perfeito a respeito do anticristo. Bom, aí está ele. Apocalipse 6:3 diz assim: agora então eu vi, verso 3, no Apocalipse 6, volta aos 6, que é o texto base, só para a gente avançar mais um pouquinho, nesses 5 minutos que temos. Quando abri o segundo selo, ouvi o segundo ser vivendo dizendo: vem. Saiu outro agora, cavalo, agora é o vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Se o cavalo branco é o anticristo, o cavalo vermelho são as guerras. Vermelho aí é o vermelho das guerras, que representa verdadeiro banho de sangue que ocorrerá sobre o período da grande tribulação. Nota que a missão consumaz dele é tirar a paz da terra. Se tirar a paz, gera-se guerra, conflitos. O mundo já presenciou na sua história as 2 maiores guerras mundiais, que segundo a ONU foram ceifadas aproximadamente 200 milhões de pessoas morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Hoje as guerras que nós estamos vendo é apenas um prelúdio. Nós estamos vendo o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Nós estamos vendo o bombardeio que está ocorrendo mundo afora. Hoje nós acreditamos que 50% de todos os cientistas estão trabalhando pesado para construir armas de destruição em massa. Aqui estão os 4 tipos de armas que serão usados no futuro: atômica, armas nuclear, química e biológica, que são as bacteriológicas. Nações gastam $1 trilhão por ano com armas, dinheiro esse que daria para matar a fome de todos os famintos do planeta Terra. A bomba mais poderosa atualmente conhecida como a bomba de hidrogênio, ela possui, segundo os especialistas, 57 milhões de TNT, de dinamite. Uma única bomba seria suficiente para explodir todo o estado de São Paulo. Só os Estados Unidos da América têm poder de destruir o planeta Terra 36 vezes. Os Estados Unidos, com um único botão, ele consegue destruir 36 globos terrestres. A Bíblia ainda profetiza 2 guerras que envolverão todas as nações. A Terceira Guerra Mundial, que acontecerá no final do período da tribulação, que se levantará contra Israel na batalha do Armagedon, e uma 4ª Guerra Mundial, profetizado lá em Apocalipse, capítulo 20, chamada Batalha de Gog e Magog, no final do reino milenar. Só para você poder ter uma ideia, nesse período aqui, 1/4 da população morrerá. De cada 4, 1 morrerá. Você imagina o tamanho da tragédia desse evento. Terceiro, selo. Estou adiantando aqui, vai. Terceiro, vou parar no 4. Outro dia a gente chega até o 7. Pode ir lá para o Apocalipse 6, 3, 4, já falei, 5, 6. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então eis agora um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. Passe. Isso aqui é interessante. Com uma balança na mão. Pode ir para o 6. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite. Se o cavalo branco é o anticristo, se o cavalo vermelho é a guerra, o cavalo preto é a fome.
Porque o primeiro efeito da guerra é a fome. Você consegue ver ali na Palestina, na faixa de Gaza, quando a gente vê os carregamentos da ONU chegando, eles levam aquelas bacias de sopa, de nutrição, e as pessoas pulam naquilo de uma maneira igual selvagens. Eu quero falar agora um pouquinho sobre a fome no período da grande tribulação, que também será algo assim terrível, queridos. Se você olhar para esse texto, preste bem atenção, que eu vou te mostrar coisas que você ainda não viu. Primeiro, ele está, pode voltar lá no texto, o DJ, pode voltar lá, sonoplasta, meu MC. Quando abrir o terceiro selo, pode passar o 6, que vai falar: ouviu com uma voz no meio dos 4 animais sem sede, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada. Então nota que ele está falando de comida, ele está falando da gastronomia judaica, ele está falando de pão. Olha, o rico comia pão de trigo, o pobre comia pão de cevada. O rico comia pão, e o pobre comia um negócio parecido com pão. E aí pegava o pão, cortava o pão, colocava um pouquinho de azeite dentro do pão e tomava com um pouquinho de vinho. O que João ali na ilha de Patmos estava mostrando? Que no período da grande tribulação, até um lanche vai ser difícil de fazer. Período da grande tribulação vai cumprir aquele ditado que a sua vovozinha falava assim: olha, vai chegar um tempo onde as pessoas terão dinheiro para comprar comida, mas não vai ter comida para se vender. Eu quero terminar essa manhã, porque o meu tempo já se avermelhou, com os 4 efeitos da fome. 4 efeitos da fome no período. Aí eu vou precisar que seja rápido aí o menino do telão aí. Lamentações 4:7. Eu vou mostrar 4 efeitos da fome. Encerro, que eu tenho que voltar ali na minha igreja. Lamentações 4:7. Olha para você ver o primeiro efeito da fome. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve. Está falando aí do que? Irmão, eu não consigo ler sem explicar, porque eu sou mestre. Eu não sou aquele cara que lê e faz barulho e não. Se eu não te explicar, eu me frustro. Ok? Então vamos lá. Está falando do que aqui? Como que os hebreus chegaram bonitos na Babilônia? Olha como é que era o aspecto. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais branquinhos do que o leite. Está falando da chegada do povo hebreu lá na Babilônia. Eram mais ruivos do que um corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Era gente bonita. Vai, verso 8. Mas agora escureceu-lhes o parecer, mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Verso 9. Está vendo desnutrição? Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque essas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto do campo. Pastor, o que é isso? A fome no cativeiro babilônico, desnutrição total, a pele se apegou aos ossos. Efeito 1. Vou juntar os 4 daqui a pouco e termina. Isaías 9:20. Agora vai narrar o período dos assírios. 9:20. Isaías 9:20. Agora o povo sofrendo na mão, os hebreus sofrendo na mão dos assírios. Abocanha à direita, e ainda vai ter fome. Devora à esquerda, e não se fartará. Cada um come a carne do seu próximo. Primeiro começa com desnutrição, agora já começou canibalismo. Não tem o que comer, a terra não vai produzir,
Bom, Apocalipse é muito doido. Quando a gente chegasse um dia, chegar nas trombetas pregando aqui para vocês, vocês vão ver que no período das trombetas, a morte sai e mata todo mundo. Na outra trombeta, a morte entra de férias. Em uma trombeta é o homem que procura a morte, na outra trombeta é a morte que procura o homem. O Apocalipse, irmão, ele é extraordinário. Ele não é uma questão constante, ele vai se alternando. Então aqui eu tenho agora já uma prática de gente canibais, comendo carne humana. Terceiro, Jeremias 19:9. Jeremias 19:9. Jeremias 19:9, olha isso. Far-lo-eis comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Cada um comerá a carne do seu próximo, no cerco e na angústia em que te apertarão os seus inimigos e os que buscarem tirarem a sua vida. Jeremias está lamentando, falando ainda do sofrimento do povo hebreu na mão dos babilônicos. Então, desnutrição, pessoas comendo a própria carne, mas agora pais comendo a carne dos seus próprios filhos. Pastor, mas isso já aconteceu. Calma aí, vou te mostrar, já aconteceu. Quarto efeito da fome que já aconteceu, Deuteronômio 20:53, é o pior, né? O cativeiro egípcio. Aí agora Moisés está escrevendo o sofrimento do povo no Egito. Vai, Deuteronômio, se eu bebo água, 50, 20, 53. Deixa eu ver se eu estou enxergando bem. Vai lá, põe para mim ver se é esse, irmão. Cigarro aí, eu leio aqui. 28. É porque não tem então, né? O problema é em mim então. Jean. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e as tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Vai, mais um. 54. Os mais mimosos dos homens e os mais delicados do meio serão mesquinhos para com seu irmão e para com a mulher do seu amor, para com os demais dos seus filhos que ainda lhes restarem. 55. De sorte que não dará a nenhum deles a carne de seus filhos que lhe comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertarão em todas as tuas cidades. Mais um, estamos chegando no final. A mais mimosa das mulheres e as mais delicadas do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentariam pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu amor e para com seu filho e para com a sua filha. 57 e último. Mesquinha da placenta que lhe saiu de dentro os pés e dos filhos que tiver, porque os comerás às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Até a placenta era comida. Começa com desnutrição, depois homens comendo a própria carne, depois comendo a carne do outro. Mas agora Moisés, narrando o sofrimento do povo no Egito, diz que até a placenta, o resíduo do parto, era comido. Pastor, o que tem isso a ver com o período da grande tribulação? Mateus 24, 21, põe aí. Mateus 24, 21, e aqui eu encerro. Jesus diz assim: então haverá grande tribulação, como nunca houve no mundo e nem jamais haverá. Jesus usa dois tempos comparativos, o pretérito e o porvir. Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Passado.
Tudo que já aconteceu no passado é pequeno diante do que vai acontecer na grande tribulação. Aí ele sai do pretérito e vai para o futuro, e nem haverá jamais. Nem tudo que já aconteceu e nem tudo que um dia vai acontecer poderá se comparar com a grande tribulação. Quando a igreja é arrebatada, começa o período tribulacional. Chega o cavalo branco, o anticristo, o cavalo vermelho, as guerras, o cavalo preto, a fome, o cavalo amarelo, a morte, o Thanatos. E gente, isso não é brincadeira. Se você acha que eu viajei na maionese, se você acha que eu comi um mexido ontem de noite e tive pesadelo e estou aqui delirando diante de você, paga para ver. Continua do jeito que você está, continua brincando, continua vacilando. É hora da igreja se atentar. A Bíblia é mais do que um livro de promessa. A Bíblia é um livro profético. Agora eu não prego isso para te causar medo. Isso aqui não é a psicologia do medo. Isso aqui é a teologia da vigilância e da esperança, porque vale a pena ser fiel, porque enquanto aqui estiver acontecendo tudo isso na terra, a igreja verdadeira já não estará mais aqui, o nosso corpo já vai ter sido transformado em um corpo de glória, nós já estaremos lá na nossa pátria celestial, as ruas de ouro e de cristais, nós comeremos do pão da vida, beberemos da água da vida, seremos coluna no templo de Deus, e assentaremos para sempre no seu trono. Maranata! Fica de pé, o louvor vem me ajudar. Vou acabar. Irmãos, falei 3 selos. Outro dia, se tiver, a gente fala os outros finais. Levante as suas mãos ao céu. Pai, obrigado, meu Pai. Obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado por esse período curto, rápido, mas que podemos compartilhar a Tua palavra. Pai, nós declaramos Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pai, nós cremos que Jesus salva, que Ele batiza, que Ele cura, mas nós cremos que breve Ele voltará para nos buscar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e quando tudo isso acontecer, aqui não estaremos mais. Pai, nós não somos deste mundo, Pai, nós somos forasteiros. Pai, o Senhor voltará para nos buscar, para que aonde o Senhor estiver, nós estejamos também. Pai, assim, Espírito Santo, sela esta palavra no coração da IEQ São Joaquim, é no nome de Jesus. E quem recebe, diga amém. Amém. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.